Nicolas oficialmente fora do Paysandu, né? E a gente deseja que ele seja muito feliz lá para onde ele se encaminhar. Mas o que a gente vai responder aqui nesse vídeo é o seguinte, né? Afinal, Nicolas foi ídolo ou foi só uma farsa ou foi só um jogador esforçado, né? O que vocês acham? A gente vai mostrar aqui os números dele. Comentem aí o que vocês acham, se foi um ídolo ou se não foi um ídolo, né? Comentem aqui se é o Cavani mesmo da Amazônia ou se isso é um exagero. Mas vamos tentar mostrar isso por números, né? Que os números vão nos ajudar aí a responder se ele foi ídolo ou não. Claro, né? Não é só números, né? Os números eles são os indicativos. Mas ídolo também é além do número. A gente vai ver o número e no final a gente dá a nossa opinião, né? Junto com vocês aí. O que vocês acham se o Nicolas é ou não o Guido? Bora lá os números do Cavani da Amazônia, né? O Nicolas aí que teve duas passagens, né? A primeira passagem com 2 temporadas ali, meio que 2,5, né? E agora nessa segunda passagem 1 temporada e meia, né? Então, no ano aí de 2019, 12 gols, né? Sendo 5 na Série C, o Paysandu não disputou a Série B e títulos teve só o Paraense. Em 2020, né, que foi o ano que ele fez, vamos dizer assim, não fez mais gols, mas fez os gols mais importantes pelo Paysandu, inclusive contra o rival. Sinceramente, gente, assim, esse lance de rival é legal, né? Fazer gol em rival, mas não é querer dar uma de soberba, porque nós somos papão e tal. Mas não vejo assim algo que faz de diferente contra o Remo que um jogador se tornou ídolo, porque, pô, ao contrário do rival, a gente tem tanto título, né? Então, massacrar o rival é algo que conta como título? Eu acho que não, né? Sinceramente, aquilo que eu sempre falo para vocês, é rival só por uma questão de regionalidade, né? Mas a gente tem muito mais título, o Paysandu é muito maior, né? Acho que o Paysandu tá ali na prateleira de Sport, Bahia, Fortaleza, Ceará, né? Acho que rival é só por uma questão regional. Mas enfim, como tem muito torcedor que gosta, então 2020 aí atuou bem contra o rival. E aí 2021 foi quando ele já estava se encaminhando para o Goiás, né? Até se eu não me engano jogou bem no Goiás, fez 5 gols, se eu não me engano, na Série B. Então, ou seja, na primeira passagem ele não disputou a Série B, só disputou a Série C. Né? Fez 12, 19 de título na primeira passagem, foi o Paraense. Já nessa segunda passagem, em 2024, em termos de número, né? Em termos de número, propriamente dito, foi a sua melhor passagem, né? Fez 20 gols. O Paysandu não disputou a Série C, disputou a Série B. A atuação dele na Série B foi pífia, né? Então, dos 38 jogos praticamente que ele jogou, acho que ficou ali no máximo 3 de fora. Só fez 3 gols. E foi campeão da Copa Verde e do Paraense, né, sendo artilheiro ali da Copa Verde. Em 2025, agora, né, 2025, ficou pouco tempo no Paysandu, até praticamente metade do ano, então fez 10 gols, o Paysandu não disputou a Série C, disputou a Série B, e só fez um gol, né, e ainda assim foi um gol meio mandrake, que quem chutou foi o André Lima e desviou nele. E de título só teve a Copa Verde, né? Então esse é o número aí, né? Esse é o panorama do Nicolas. Só lembrando, né? Um título que ele tem, que não é um título, uma taça propriamente dita, é esse aqui, ó. São os artilheiros do século do Paysandu, aqui, ó. Artilheiros do século do Paysandu. O Nicolas está aqui, ó. Ultrapassou o Pikachu, né? E ficou aqui em terceiro. Então o Nicolas é o terceiro artilheiro, né? Terceiro maior artilheiro do século XXI no Paysandu, perdendo aí para o Zé Augusto, vulgo Zé Tessado, Zé Maluco, e Robigol, e ele acabou ultrapassando, em 25 ele acabou ultrapassando o Pikachu. Eu acho que esse panorama aqui, de maiores artilheiros do século XXI, traz um pouco luz sobre o nosso papo se ídolo ou não, né? Ídolo é muito pessoal, mas os números ajudam. Então, vamos lá, século XXI, onde a gente tem inclusive os maiores ídolos de todos os tempos, né? O Paysandu não se resume a século XXI, mas a partir dos anos 2000, né? Que ganhou brasileiro em 01, Copa dos Campeões em 02 e a Libertadores em 03 a participação, vamos dizer ali foi a época áurea, né? Então, primeiro, o número diz que ele está ali numa prateleira e depois teve aquele, passando esse início de década, teve aquele época áurea ali com o Pikachu, né? Que teve até o acesso de 2014. Então, eu acho que assim, os números dizem, o cara tá numa galeria aqui, né? Então isso aqui já pesa a favor dele. Agora, o que pesa, né? O que pesa contra ele? Se a gente voltar aqui para os números dele. Enquanto ele fez bastante gols no Paysandu e a maioria na Série
C, né? Maioria Série C e Parense. Se a gente olhar aqui a B, que foi quando o Paysandu disputou, ele fez 3 ano passado, né, em 2024 e só um em 25. Então, por outro lado, se por um lado os números ajudam, por outro, em grau de importância e título, ó, olha o título aqui, ó, Paraense e Copa Verde, né? Já quando a gente vai lá pra galera aí do século XXI, por Zé Maluco nem se fala, né? Nem se fala a quantidade de títulos que o Zé Maluco tem com o Paysandu de importância. Robigol, sobretudo na Libertadores e na Série A de 2013, o cara arrebentava, né? Fazia gol em São Paulo, fazia gol, fez até um hat-trick no Rogério Ceni. Então, em grau de importância, o Pikachu então nem se fala, né? Fez o acesso em 2014, teve temporadas brilhantes com o Paysandu aí, 3 anos. Então, assim, se por um lado ele tem um número absoluto muito bom, mas em grau de importância esse número não parece ter tanta relevância, né? Então, isso acaba ficando um pouco prejudicado. Beleza. Agora, qual é a opinião de vocês e qual é a minha opinião? Bem, eu tenho uma opinião formada sobre isso, né? Eu acho sim, né? Na minha opinião, eu acho que o Nicolas sim é ídolo, né? Pô, mas tu não acabou de falar aí, pô, que em grau de importância o Zé Maluco, o Robigol e o Pikachu. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: enquanto que o Zé Augusto, o Robigol e o Pikachu brilharam em competições importantes, Série B, Série A, Libertadores, né? Enfim. O problema é o seguinte, que o Nicolas ele é um herói ou um ídolo do nosso tempo, né? Infelizmente, de 19 para cá, que foi quando ele chegou, essa é a nossa realidade, né? É uma realidade de Série C, de na Série B brigar para não cair. Então, ou seja, a gente vai ter um ídolo do tamanho que foi a nossa história naquele momento. Pô, o Robigol é um cara lembrado por todo mundo, mas por quê? Aquela nossa história daquela época era uma história grande. E infelizmente a gente está reconstruindo a partir de 2019. E esse tamanho de 2019 é o tamanho que cabe um ídolo, né? A gente não vai ter um ídolo disputando a Série C em 19, 20, 21 e 22 do tamanho de um Robigol da vida, né? Do tamanho de um Pikachu. Porque esses jogadores, se eles têm muita qualidade, eles são de tamanho de Série B e Série A. Então, o Nicolas, eu acho que ele é ídolo sim, mas um ídolo desse nosso tempo, né? Ou seja, esse tempo de, infelizmente, aí brigar para subir para B e brigar para se manter. Então, acho sim o Nicolas um ídolo, né? Ele é ídolo, inclusive, da criançada, já que tem muita gente que gosta disso de rival, né? O rival paga o maior pau para ele, né? Gosta muito, acha que ele é perigoso. Então, enfim, né? O vizinho sempre acha que a grama do outro é mais verde. Então, penso que ele é sim um ídolo do seu tempo, que tenha bastante sorte, né? Tenha muita sorte no sucesso. Vou deixar aqui o link na descrição da notícia oficial da saída dele, né? Que tenha muita sorte lá, o nosso Cavani aí da Amazon. Beleza? Já curtiu o vídeo? Compartilhou? Comenta aqui o que você acha, né? Nicolas é ídolo, não é ídolo? O que você acha? Comenta aqui e não se esquece, né? Se inscreve aí no canal, porque todo dia, praticamente, ao meio-dia ou 7 da noite, tem vídeo aqui novo do Papão da Curuzu. Saudação bicolores.